É que muitos aqui não sabem, né? Que a Manu foi um instrumento de Deus para ser uma igreja guerreira, não é verdade? Tivemos aqui como guerreiros do Senhor batalhando. O Léo e a Fernanda vão estar dando um testemunho aqui do que foi. E essa é a grande bênção, a vitória da nossa batalha. Valeu a pena, né, gente? Aqui está a resposta da tua oração, viu? A família do Léo, se tiver alguém convidado da Fernanda também pode vir. Sônia, cadê? Isso, pode ver a família. Perfeito. Amém. Pode subir aqui. Um prazer tê-los aqui conosco. Fazem parte dessa história, né? Que bênção. Vixe, eu tava assim, ó. Eu não vou chorar, mas tô vendo tanta gente chorando que eu tô quase me acabando aqui já. Segurando. Eu vou tentar resumir, porque foram 3 meses bem intensos, assim. Então, ontem eu e a Fê, a gente fez uma colinha aqui para tentar não perder nada e ser bem sucinto. Então, assim, quando a Manu estava com quantos meses, amor? 8, né? Enfim, não tinha 9 meses ainda, a gente foi fazer um ultrassom e apareceu lá que a Manuela tinha uma pequena distensão no abdômen. E a gente não sabia o que era, tinha que nascer para ver o que era. Manuela nasceu, tudo bem, é de praxe normal a criança ir para UTI, só que a Manuela não evacuava. Então eles não sabiam o que era. E aí passou o tempo, deu 2 semanas, os médicos não conseguiam diagnosticar o que a Manuela tinha, fazia até um exame de contraste para ver se era alguma obstrução. Exame de contraste não aparecia. Então, eles suspeitavam que era um problema genético, que era a fibrose cística. Uma doença que é genética, você tem que tomar enzima para o resto da vida e depois de um tempo pode afetar outros órgãos. E perto da Manuela operar, o médico falou que, eu acho que é fibrose cística mesmo, eu acho que ela não tem um movimento do intestino e ela provavelmente vai sair dessa operação, porque a gente vai ter que operar para ver o que é. Vai ter que sair com aquela bolsinha. Como que é o nome da... Colostomia? Então, isso aí. E a gente começou a questionar a Deus essas coisas, porque antes da Manuela nascer, Deus começou a dar tanta coisa para a gente. Para você ter ideia, a gente não gastou com roupa, a gente não gastou... Com a Manuela no quarto, eu gastei com o armáriozinho dela lá. O resto, a gente tudo ganhou. E 2 dias antes da Manuela nascer, a gente ganhou um chá de fralda surpresa aqui na igreja. E eu chegava em casa, eu abria o armário e via aquele armário cheio de fralda. Eu falei, não é possível. Não é possível que Deus vai botar uma bolsa, deixar pôr uma bolsa na minha filha e eu com o armário cheio de fralda em casa. Vamos usar essas fraldas. E na minha cabeça isso não entrava mesmo, não entrava. E isso eram coisas que traziam paz ao nosso coração. Eram certezas que a gente tinha de que Deus estava no barco. Que Deus deu essa palavra para a gente no meio dessa confusão. Que Jesus estava no barco. E aí uma das noites que a gente parou tudo, a gente deixou nossa sogra, que também conseguiu uma licença master de 3 meses para ficar com a Fernanda. Ela é de Goiânia, não é daqui. E para a Fernanda foi super importante ter a mãe dela do lado dela. E ela está fazendo cocô agora. Ei! E era super importante ter a mãe do lado dela. Estou me perdendo aqui na emoção do barco. E aí, numa dessas noites que a gente parou para orar, Deus me deu uma palavra que tinha 2 maneiras de atravessar esse barco com Jesus. Uma era olhar para Jesus e ver que Jesus estava descansando, Jesus estava dormindo, e pegar o travesseirinho, deitar do lado de Jesus e descansar. E a outra era se desesperar e acordar Jesus, e Jesus acalmar a tempestade, mas ouvir dele: eu estou no barco. Você precisa ter fé. E a gente passou as 2 partes, né, amor? A gente dormia com Jesus e a gente acordava Jesus. Enfim. Peraí. A tecnologia às vezes te deixa na mão. Só que nesse processo todo, Deus
através de uma pessoa da família da Fernanda, cristã, ligou para a gente e confirmou essa palavra do barco. Falou, gente, eu vejo vocês num barco, Jesus está nesse barco. E a Manuela já tinha operado, e a cirurgia tinha sido um sucesso, não tinha nada de genético. Ele falou que era uma obstrução da alça intestinal. Então ele cortou aquele pedacinho e emendou, e em 7 dias ela ia começar a evacuar, enfim, só que demorou 15. A Manuela, tudo era mais devagar com ela, pelo fato dela também ser prematura. Demorou 15 dias. E nesse processo, logo depois da cirurgia, ela falou para a gente, olha, só que ainda tem uma onda. E essa onda é a maior de todas. E a gente, não. Mais uma onda, né? E foi quando a Manuela broncoaspirou. Que a Manuela regurgitou e ela engoliu aquele suco gástrico que foi para o pulmão. Então imagina, ácido num pulmãozinho desse, que é um tecido bem frágil. Ela teve broncoaspiração. E aí a Manuela realmente ficou entre a vida e a morte. Os médicos entravam... Para quem é médico, para quem sabe, quando uma criança recém-nascida tem broncoaspiração, é quase um milagre ela sair dessa. Mas a gente tinha a palavra de que Deus estava com a gente. Claro, a gente estava super cansado, porque vida de UTI não é fácil. Aquele barulhinho apitando no teu ouvido toda hora. Enfim. Só que a gente estava numa paz assim, sobrenatural. E o nosso coração estava cheio de gratidão. E nesse tempo que ela broncoaspirou, a gente de novo teve os nossos momentos de oração e a gente enxergou uma oportunidade. A gente falou, toda dificuldade, toda adversidade, há também uma grande oportunidade. E a gente entendeu que era uma oportunidade de a gente quebrantar o nosso coração, de chegar mais perto de Deus, de ver a nossa família unida em oração com a Manuela, de ver a igreja... a gente recebendo mensagens assim incríveis, gente que nem anda com a gente. Tinha igreja de, eu acho que uns 5 países orando pela Manuela e pedindo informação sobre a Manuela. E a gente enxergou nisso uma oportunidade onde Deus estava fazendo alguma coisa. A gente não sabia o quê, só que Ele estava usando essa situação da Manuela para trabalhar nos nossos corações, para trabalhar no coração da nossa família, para trabalhar na igreja, eu creio. Então, foi um tempo muito especial. Vamos lá. E nesse tempo, cada dia, a gente via um milagre específico de Deus. Então, tinha um dia que a gente estava cansado. Aí alguém mandava uma música que falava de estar cansado, de animar. A gente estava perdendo a esperança. Alguém vinha e dava uma palavra rema para a gente, aquela que... é isso mesmo, e animava a gente. Então, cada desses 90 dias, a gente teve Deus falando com a gente todos os dias. E isso foi muito importante. Deus foi tão cuidadoso com a gente que no último dia, a Fê não conseguiu amamentar a Manuela, por conta de tudo que aconteceu. E a Manuela começou a tomar mamadeira de 3 em 3 horas, ou enfim, eu não lembro de quanto tempo na época que a gente saiu do hospital. Mas a gente teve alta, estava saindo e ela estava para mamar quase. E a gente, meu Deus, a gente tem que sair com ela e ir direto para o mercado e comprar a lata de leite que ela tem que tomar, que não sei o quê, porque daqui a pouco ela está com fome. E ela era só a capa da gaita, tadinha. Ela estava só... É verdade, ela estava só... Se eu te mostrar uma foto que eu devia mostrar, mas não tem tempo. Ela estava bem magrinha. E no elevador, na hora de ir embora, uma enfermeira falou, essa aí não é a Manuela? Eles, eu estou com a mamadeira dela aqui. A gente, puxa, mas a gente está indo embora. Não tem problema, leva para vocês. Então, até na hora de sair do hospital, a gente viu Deus nos detalhes, assim, cuidando de tudo. E para você ter ideia, a mãe da Fê conseguiu uma licença de 3 meses e a Manuela teve alta 1 dia antes dessa licença acabar, da mãe dela ter que ir embora. Sem a gente saber também, o pai da Carol Haddad, ele é médico, se não me engano, ele é gastrocirurgião. E ele ligava todo dia, toda semana, para a equipe médica
do hospital querendo saber da Manuela, querendo... E a gente nem sabia que ele estava fazendo isso. Então, ele estava por dentro de tudo e a gente nem sabia. Assim. Você vê o cuidado do pai da Carol. Esse cara um dia vai se converter, em nome de Jesus. Porque ele só falta ser crente, porque ele já é crente e não sabe. Só falta vir aqui com a Bíblia embaixo do braço e é isso. Durante esse tempo também, a gente... Quando a Manuela broncoaspirou, a gente entendeu que a gente precisava entregar a Manuela para Deus. Então, eu acho que foi uma das orações mais difíceis da minha vida. Que a gente sempre sonha com um filho e tal. E não é aquela coisa que... É diferente quando você vê o bebê, ele está ali. E você sabe que daqui a pouco ele pode não estar mais. Então, a gente orou para Deus e a gente entregou o nosso quarto, a Manuela, para o Senhor. A gente falou, Deus... A Manuela é tua, não é nossa. Se você quiser que ela seja curada, a gente vai te glorificar. Se você quiser levar, a gente vai te glorificar também, porque o Senhor é bom na saúde e o Senhor é bom na morte. E o Senhor é bom em tudo. Aí a gente quer agradecer a igreja pela oração, pelo jejum, pelas visitas, pelas maçãs do amor, o Rubinho e a Elisete. Nossa, Isalete, Elisete, desculpa, Isa. Eles nem sabiam, mas a Fernanda é apaixonada em maçã do amor. Aí teve um dia que a Fernanda estava lá, eles chegaram com um monte de maçã do amor e era o cuidado de Deus com a Fernanda. Um docinho. E as indicações médicas, o pastor Gerson, todo mundo que ligou falando de médico bom, que conhecia, porque a gente também estava meio desconfiado, porque como não tinha diagnóstico, eles não conseguiam dar um diagnóstico para a Manuela, a gente falou, a gente tem que procurar um médico melhor, a gente tem que ver quem consegue diagnosticar a Manuela antes dela operar, porque, vai abrir para ver o que é? A gente ficou meio assim, não, a gente tem que descobrir isso antes, mas Deus é bom. Escala, até ajuda financeira, gente que se propôs a ajudar a gente financeiramente, gente que falou, não, vou lá fazer faxina na sua casa, a Thaís vivia falando para mim, não, a gente vai lá fazer faxina na casa de vocês, então tudo isso, teve gente que falou, se quiser eu cozinho para vocês, eu levo comida pronta para vocês, então a gente viu o cuidado da igreja assim, e igreja, toda igreja tem defeito, toda igreja tem falha, mas na hora que o negócio aperta, a gente entende o valor e o propósito da igreja. E a nossa igreja é a igreja cristã da família, né? E a gente viu o quanto isso é realmente família. O quanto a igreja abraçou a gente assim, e acompanhou a gente, ajudou a gente. O pastor Beto estava lá quase toda semana, a pastora Vera Lene, pastor Gerson, a Denise Schaefer. Se eu falar os nomes aqui, eu vou ser injusto com alguém. Então, eu quero falar em geral da igreja, assim, porque foi impressionante. E teve 2 versículos que a gente queria passar para vocês. Um está lá em Salmo 84, do 5 ao 7, que fala assim: como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Então, a gente conseguiu ver no meio da situação difícil, brotar uma fonte. E a gente via que, através de tudo aquilo que a gente estava passando, Deus estava ministrando em muita gente. A gente via Deus fazendo em algumas pessoas algo sobrenatural mesmo. E em Tiago 1, o 2 ou 4, que diz: irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então a gente, às vezes, tem motivo de alegria terminar a faculdade, terminar a TCC, casar. Mas a gente viu o quanto Deus fez na nossa vida e o quanto é importante a gente passar por tribulações. O quanto a gente entende o que Paulo fala de
se alegrem quando estiver passando tribulação, porque é Deus forjando em você algo novo. Amém? Amém. Glória a Deus, é verdade. Foi realmente um momento impressionante da igreja, das pessoas que queriam fazer escala, todo mundo queria estar lá revezando a escala. E uma das coisas bonitas que eu vi do Léo e da Fernanda, que o Léo falava, não, essa é a minha experiência, eu que quero passar com ela. Mas algumas noites eu dormi, uma noite eu dormi, e o PH, a Denise, eu lembro que quando eu cheguei lá, ela ficava no travesseirinho, né? Porque ela era tão miudinha, magrinha. E ela chorou, a enfermeira deu travesseiro, cheio de fio, não tinha nem como pegar. Segura que ela quer colo. Aí pôs a luvinha e a do dedinho era a mamadeira. Ela ficava sugando o dedinho. Fiquei horas com ela no travesseiro até ela dormir. E foi impressionante de olhar agora essa bochecha gordinha, grandinha, era um pedacinho de gente assim, toda cheia de fio, de tubo. Mas hoje a gente vê ela aqui totalmente liberta, curada. E vocês batalharam, a igreja participou disso. Então, glória a Deus pela igreja existir. Esse é um dos motivos que o Senhor instituiu a igreja. Força, braço, ânimo. Porque passar uma situação dessa sozinho não é fácil. Mas quando você sabe que tem um povo orando, e a hora que você precisar as pessoas te ajudam, isso é igreja. Então, glória a Deus por isso, pela igreja. E eu vou orar agora, apresentar a Manuela para o Senhor. Deixei desse lado. E eu nem vou pegar, que eu estou com um pouquinho de tosse. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria que você, guerreiro, agora ficasse de pé. E glorificasse ao Senhor pela tua participação. Nós não sabemos o que Deus vai usar a Manuela no fim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Lá no fim, o dia que a gente se encontrar todo mundo na Jerusalém Celestial... E Deus vai falar, olha, lembra que a tua oração? Olha o que essa menina fez, olha o que essa mulher fez no reino de Deus. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Manuela. Deus, que trabalho tremendo. A Manu vai poder crescer e falar desde pequena. O Senhor trabalhou na minha vida. Desde pequena, eu fui instrumento de Deus para agir na igreja, na intercessão, na oração, de levantar guerreiros, de clamar, de serem renovados na fé. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque desde pequenininho, um pedacinho de gente, ela já foi instrumento do Senhor. O Senhor já usou a vida da Manuela e nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas eu tenho certeza, não será coisa pequena, porque as coisas do Senhor são coisas grandes. E nós queremos entregar a Manu nas tuas mãos agora e declarar uma unção de poder, de autoridade, de revestimento, que tudo que ela fizer seja um diferencial por onde ela passar, porque desde pequenininha ela já é um candeeiro, colocado no lugar certo, para levantar um mover no meio do teu povo, e que essa candeia, Senhor Deus, seja cheia do Espírito Santo a cada dia, com poder, com honra, com glória. Senhor Deus, dá sabedoria para o Léo e para a Fernanda, para ensinar a Manuela no caminho que deve andar e nunca se desviar, e que ele seja exatamente o azeite a ser colocado todos os dias com sabedoria, que a ministração do Espírito Santo venha todo dia sobre eles, para encher essa candeia com sabedoria e graça, no nome de Jesus. Aquieta o coração do Léo, aquieta o coração da Fernanda, porque em todas as coisas o Senhor vai supri-los, o Senhor vai dar condições. Tua palavra promete que quando o Senhor dá alguma coisa, o Senhor capacita. Então que eles não fiquem preocupados, porque, Senhor Deus, essa experiência trouxe ao coração deles um crescimento e uma dependência que eles não tinham antes no Senhor, e agora eles podem esperar, não preciso ficar te acordando no barco, mas descansar, porque o Senhor diz, eu estou no barco, não esquecerei de vocês. Obrigado pela família tão especial, que foi tão importante, de apoio, de oração, de sustento, de alegria, de palavras de ânimo. Senhor Deus, obrigado porque eles têm família para poder sustentá-los. Obrigado pela igreja, Senhor Deus, que foi a sua família também, que levantou com ânimo, com alegria e sustentou esses irmãos na dificuldade deles. Então, em nome de Jesus, Senhor, recebe agora esta princesa nas tuas mãos, e que a tua vontade se manifeste sobre a vida dela até o final dos tempos, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha, a igreja está dando para vocês
a Bíblia das criancinhas, para vocês já ensinarem a Manu no caminho que deve andar. Tem as histórias bíblicas bem ilustradas, para vocês ensinarem a Manu no caminho que deve andar. Amém? Deus abençoe, viu? Amém.